Vamos dar continuidade à nossa palestra chamado para servir, porque você está aqui. Um estudo simplificado do Evangelho de Marcos, o Evangelho do Senhor que se fez servo. Quando nós falamos do Senhor Jesus, é curioso que o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como Senhor. Ele é Senhor sobre a palavra de Deus. Em Marcos 1, 22, as pessoas diziam: quem é esse, pois ele nos ensina com autoridade, e não como os escribas e fariseus. Ele é Senhor também sobre os espíritos imundos. Jesus expulsava demônios e as pessoas perguntavam: quem é esse que até os espíritos imundos se sujeitam a ele? Ele é Senhor também sobre o pecado. Ele uma vez curou um homem aleijado. E ele mesmo diz: para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, virou para o aleijado e disse: eu te digo, levanta, toma a tua cama e anda. Ele também é Senhor do sábado, repreendeu os fariseus por estarem repreendendo os seus discípulos por colherem espigas num dia de sábado para comer. Jesus também é Senhor sobre a natureza, a ponto de ter a autoridade de acalmar o mar em meio a uma tempestade. Ele é Senhor sobre as doenças, repreendia as doenças e as pessoas eram curadas. Ele é Senhor sobre as pessoas. Reparem que quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, ele ordenou que as pessoas abandonassem, saíssem do local. E uma vez que a pessoa, todos entendiam que aquela menina estava morta, ele ordenou que a menina voltasse à vida. Então ele é Senhor até mesmo sobre a morte. Ele é Senhor sobre as tradições, sobre os costumes humanos. Ele é Senhor sobre o templo. Em Marcos registra quando ele entrou no templo, as pessoas vendiam ali no templo e ele expulsou a todos, derrubou todas as mesas dos cambistas e outras coisas do templo e disse que o Filho do Homem era Senhor até sobre o templo. E mais do que isso, ele é Senhor até sobre os anjos, porque na sua vinda ele dará ordem para os seus anjos recolherem os seus escolhidos. Observem bem. A primeira coisa que o Evangelho de Marcos quer mostrar é que Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor sobre a palavra, sobre espíritos imundos, pecados, sábado, natureza, doenças, pessoas, morte, tradições humanas, templo, anjos. A sua autoridade é inquestionável no céu e na terra. E apesar de ser Senhor, ele, no entanto, assumiu uma posição de servo. Ou seja, o Senhor se fez servo. Observem, ele já se mostra como servo das próprias profecias, servo da palavra de Deus. Em Marcos capítulo 8, verso 31 está escrito: então ele, Jesus, começou a ensinar-lhes que era necessário, por quê? Porque estava escrito que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Então, ele estava sujeito à palavra de Deus. Ele era um servo obediente à palavra de Deus, a qual nem ele podia contestar, nem ele tinha autoridade para contestar. Por outro lado, ele deixa bem claro que todo aquele que é chamado para servir ao Senhor automaticamente é colocado numa condição de servo. E o que é mais interessante, servo até dos próprios servos. Nós já lemos antes na introdução, mas vamos repetir agora Marcos 10, 45. Após Jesus falar que alguém que quer ser grande tem que se fazer servo. Ele diz:
pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E um outro exemplo de servidão em Jesus, quando Jesus estava em grande agonia ali no jardim do Getsemane, a palavra Getsemane em hebraico quer dizer prensa de azeite, e Jesus estava passando por uma prensa espiritual muito grande, ele orou ao Pai e dizia: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, ele podia ser livrado da morte? É claro que ele podia. No entanto, ele deixa bem claro que ele se sujeitará à autoridade do Pai. Então, em Marcos 14:36 está escrito: E dizia, Abba. A palavra Abba em hebraico, em aramaico, quer dizer pai. Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ou seja, Jesus era Senhor das profecias, era servo dos servos e era servo da vontade de Deus. Sendo ele Senhor em tudo, ele voluntariamente se fez servo de tudo e de todos. Uma vez servo, Jesus, na realidade, está apresentando para nós um nosso modelo de ser servo. Ou seja, todo cristão é chamado para servir a Deus e automaticamente servir aos homens, porque servir a Deus é servir aos homens. Jesus chama os seus discípulos e dá aos seus discípulos autoridade sobre tudo, autoridade para pregar o evangelho, autoridade sobre as enfermidades, para ele ir pelos lugares por onde Jesus iria seguir. E em Marcos 3,15 há um detalhe importante. A autoridade dada por Jesus aos seus discípulos estende até mesmo sobre o mundo espiritual. Até os demônios estarão sujeitos à autoridade de Jesus. Nós, seres humanos, não temos autoridade sobre demônios, mas nós podemos invocar a autoridade que Jesus nos dá. Automaticamente, pela autoridade de Jesus, temos autoridade sobre o mundo espiritual. A autoridade de Jesus nos faz servos dos demais servos, ou seja, Jesus nos chama para ser servos. É como a parábola do mordomo fiel. O mordomo é um servo e ele está ali, na realidade, para administrar os demais servos. Mas, na realidade, cabe a ele providenciar o sustento para os demais servos. Em outras palavras, ele, de fato, acaba se tornando servo dos servos. É interessante ainda observar que a última ordem dada por Jesus aos seus discípulos, antes de subir ao céu, foi: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está dando uma ordem aos seus servos: vão pelo mundo e preguem o evangelho. Evangelho para quem? A todas as criaturas. A quem merece e a quem não merece também. No entanto, há um detalhe importante. Ao pregar o evangelho, nós corremos o sério risco de sermos rejeitados como Jesus foi, por causa da incredulidade dos seus ouvintes. Jesus mesmo muitas vezes se surpreendia como as pessoas podem ser incrédulas. Observem nesse slide, o último marcador diz: corremos o risco de sermos rejeitados como Jesus foi, por causa da incredulidade dos ouvintes. Marcos 6,6. Mas observem o primeiro marcador desse slide. Jesus deu sua autoridade a seus discípulos. Marcos 6,7. Ou seja, Jesus dá a autoridade, mas nós corremos o risco de rejeição.